eu sempre tive a vontade de pregar, eu sempre tive a vontade de ministrar a palavra de Deus. Mas todas as vezes que eu recebi uma oportunidade, eu era tomado pelo medo. Eu tinha tanto medo, meus irmãos, que eu desejava muitas vezes a morte. Eu desejava que acontecesse uma desgraça comigo. Eu desejava fugir, meus irmãos. E faz um ano que aconteceu o Improváveis. Eu estava sentado ali, olhando a foto dos ministrantes e falando comigo mesmo. Um dia eu vou estar ali também. Eu falei isso, meu irmão, mas eu não acreditava em mim mesmo. Eu falei isso, mas eu sabia que eu ia querer fugir, que eu ia desejar a morte, que eu ia desejar uma desgraça na minha vida, só para não pregar. Mas eu não acreditei. Mas Jesus acreditou, meu irmão. E um dia eu vim no culto e eu sentei aí. O irmão Maurício falou para te fazer uma oração. Eu já tinha recebido a proposta, a oportunidade aqui para ministrar, e eu joguei com ele e falei: eu vou desistir, eu não vou pregar. Ele falou: Deus já preparou. Sentei aí, pedi uma oração, nesse momento eu orei. Eu falei para Deus: eu não quero ter mais medo, eu quero falar de Ti também, Senhor. Fiquei prestando atenção no culto. No final do culto, o irmão Eduardo deu um testemunho aqui, e uma palavra, meu irmão, uma palavra foi o suficiente para me transformar naquele dia. E Deus me transformou naquele dia. Eu saí daqui renovado por Deus, transformado mesmo ao ponto de querer enfrentar as lutas e os desafios. Eu desejo do fundo do meu coração que uma palavra hoje penetre no teu coração e tu saia daqui transformado também, renovado e cheio da presença de Deus. Eu só posso desejar isso para vocês. Mas se você abrir o seu coração hoje, Deus pode fazer. E eu sou prova disso, meus irmãos. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. A gente vai ler o versículo 2 e o versículo 3. Fique sentado, não tem problema. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Meus irmãos, nessa época, Israel e Síria viviam um conflito de um invadir o território do outro. O objetivo era arrecadar bens e fazer prisioneiros. Numa dessas invasões, a Síria leva cativo uma menina e a torna serva da mulher de Naamã. A tradução original para a menina é menina pequena. Ela tinha entre 5 e 10 anos, uma criança. Eu imagino a sua vida como de qualquer outra criança, sendo amada pelos pais, recebendo carinho, recebendo atenção, quem sabe sendo até mesmo mimada, porque nós pais sabemos que fazemos isso. Qual pai, qual mãe que não mima seus filhos, que cuida, que protege e procura dar o melhor. A infância de muitas crianças é a época que não temos preocupação alguma. É a melhor época das nossas vidas. A única preocupação que a gente tem é só ser criança. Mas de uma hora para outra, tudo isso é roubado. Outra hora, uma criança livre. Agora, uma menina cativa, escrava, longe dos pais, longe das pessoas que a amam, sozinha, vivendo a sua própria sorte. E o pior, ser escravo de outra pessoa. Eu imagino quanto de trauma poderia desencadear ela e quão revoltada essa menina poderia ser. Mas diante de tudo isso, ela decide permanecer a ser uma verdadeira serva de Deus. Muitas das vezes, a gente olha para cima para
para fazer o nosso ponto de referência. Olhamos para juízes, profetas, reis, heróis da fé. Mas quantos de nós já se preocupou em olhar para uma menina cega e fazer o seu ponto de referência? Essa menina, ela tem muito a nos ensinar. E aqui eu separei algumas características de uma verdadeira serva de Deus. A primeira característica é paz interior. Perceba que o mundo já espera uma reação de pessoas que passam por situações igual a dessa menina. O mundo já espera que você seja uma pessoa amargurada, revoltada, que tenha transtorno de estresse pós-traumático, tenha ansiedade, tenha medo persistente, depressão, distúrbios. Mas essa menina, ela tem uma reação totalmente contrária a tudo isso. Mesmo sendo escrava, cativa, vivendo numa situação no qual ela não queria, ela se mostra tranquila e em paz. Eu me pergunto, que paz é essa? Filipenses capítulo 4, versículo 7, a Bíblia vai dizer que e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Meus irmãos, mas o que é a paz de Deus? A paz de Deus é um fruto do Espírito Santo que traz calmaria e tranquilidade. E ela é resultado de uma confiança diária em Deus. E essa paz, meu irmão, ela excede todo o entendimento. João capítulo 14, versículo 27, Jesus vai dizer: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que o mundo oferece é uma paz que não existe conflito, não existe dificuldade, não existe problema, a vida é perfeita. As pessoas que a gente ama com saúde, mesa cheia, mas há uma paz que não existe, pois a gente sabe que sempre vai existir problema. Mas a paz que Deus promete é uma paz que transcende qualquer situação que você esteja vivendo, seja uma vida boa ou seja uma vida com dificuldade, pois mesmo passando pela dificuldade, pela luta, pela guerra, você terá paz. E essa paz, ela guarda, ela protege contra a angústia, contra o medo, contra a ansiedade, contra a dúvida, o vosso coração e a vossa mente. Perceba que o vosso coração e a vossa mente é o seu eu interior. Meus irmãos, Deus promete a todos nós uma paz interior em meio à adversidade. Amém? Essa é a primeira característica dessa menina. A segunda característica é: não seja vingativo. Muitas das vezes, quando estamos passando por momentos de lutas, situações difíceis, a vida não está do jeito que a gente quer. A gente olha para frente e não vê esperança. A gente olha para trás, só enxergamos as derrotas. O mundo quer que a gente retribua da mesma maneira. A menina, ela poderia muito bem só desejar o mal para o seu Senhor. Ele tornou ela escrava, tirou sua liberdade. Ela poderia muito bem só ficar observando e vendo morrer. E talvez até se alegrar com isso. Quem sabe até achar justo diante de tudo de ruim que ele fez. Mas ela tem uma reação totalmente contrária por isso. Ela me surpreende. E mais na frente, Deus tem a mesma ação. Eu fiquei me perguntando: o que seria justiça para Deus? Eu fui procurar entender, pesquisei, estudei, e eu cheguei à conclusão que a
seria morte para todos nós, a morte eterna. Mas eu me pergunto, Deus curou Naamã, e mais na frente, e quem sabe até salvou ele, um homem que tinha matado milhares, tinha um passado sangrento, era pagão, cheio de pecado. O que houve, meu irmão? A Bíblia vai dizer que onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus alcançou Naamã, alcançou a menina, e além de alcançar a menina se torna uma praticante da graça. Pois além de perdoar, meu irmão, ela o abençoa o melhor que ela tem. Meus irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 32, a Bíblia vai dizer: antes, sejam bondosos uns com os outros, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Meus irmãos, Deus não quer que sejamos somente alcançados pela graça. Deus quer que a gente seja um praticante ativo da graça. É difícil perdoar? É. Mais difícil ainda é perdoar e abençoar, meus irmãos. Mas essa menina fez isso. Ela perdoou e abençoou com o melhor que ela tem. Faça isso. Quando a gente entende, meus irmãos, que quando eu perdoo é bem melhor para mim do que para outra pessoa, eu começo a abençoar mais. Eu tenho que entender também que eu não merecia perdão, e mesmo assim Deus me perdoou. Essa é a segunda característica dessa menina. A terceira característica, meus irmãos, relacione-se com quem te aproxima de Deus. O versículo 1 vai dizer: Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória a Síria. Era ele herói de guerra. A gente lê esse versículo, meus irmãos, a gente percebe que Naamã era um homem importante. Naamã provavelmente conhecia muita gente, conhecia a elite, tinha um acesso a todos, tinha um respeito, era amado. Mas Naamã não tinha alguém que o aproximasse de Deus, embora rodeado de pessoas. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente está vivendo da mesma maneira, se rodeando de pessoas que não nos aproximam de Deus, vai se afastar. A gente até quer buscar a Deus, mas a gente continua com aquela amizade mundana que nos afasta de Deus, que chama para o barzinho, bora ali, esse bora ali, meus irmãos, às vezes está caro. Selecione com quem você anda, meu irmão. Ande com pessoas que te aproximam de Deus. Eu dou graças a Deus, meus irmãos, pela nossa igreja. Aqui a gente está recheado de pessoas assim, que aproximam a gente de Deus. Até hoje, meus irmãos, os meus discipuladores, eles se importam comigo. Eu não posso faltar um culto que o meu cunhado já mandou uma mensagem: ei, viado, por que te faltou? Você está preocupado comigo, eu perguntei. Meu líder, Nailson, meu pastor, são pessoas que mandam mensagem perguntando: está tudo bem? Quer conversar? Posso ir aí? Eles são pessoas que querem viver no caminho, querem que eu seja salvo também. Ande com pessoas assim, meus irmãos, pessoas que te aproximam de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é: e se você estiver só? A menina, ela foi levada para um país pagão. Lá não tinha ninguém para aproximar ela de Deus. Lá, literalmente, tudo ela afastava de Deus. Mas ela se mantém firme. Qual o segredo, meus irmãos? Jesus fala. João, capítulo 4, versículo 23, Jesus diz: é chegada a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão
espírito e em verdade. A Bíblia Sagrada vai dizer que, a partir do momento em que eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador, verdadeiramente, nesse momento eu sou selado com o Espírito Santo. E eu me torno templo, me torno morada. E nesse momento, meus irmãos, o Espírito Santo vivifica o meu espírito e começa a guiá-lo. Meus irmãos, aqui está o nosso primeiro e melhor amigo. Relacione-se com o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus que mora dentro de você. Mas assim, meus irmãos, se eu quiser continuar a ser uma morada do Espírito Santo, o meu modo de vida tem que mudar. E a única maneira de mudar e ao mesmo tempo alegrar o Espírito Santo é através da leitura e prática da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é a única que nos confronta e nos transforma para nos aproximar de Deus. Amém? Entenda, eu não estou falando aqui para a gente ser o santão. Agora eu só recebo o conselho do Espírito Santo. Não, eu estou falando que na maior parte do tempo você está só e o Espírito Santo não te abandona. E chegará um momento, meus irmãos, em que você vai ser aquele bom amigo que levanta outras pessoas, que te ajuda a ficar no caminho. Então, meus irmãos, as melhores companhias de um servo de Deus é o Espírito Santo, uma Bíblia Sagrada e um joelho no chão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eita. Aleluia, Jesus. A quarta característica, meus irmãos, seja ponte. Seja ponte. Aleluia. Seja ponte. Muitas das vezes achamos que precisamos ter uma situação elevada, ter um cargo alto, ter uma posição de destaque, ser um pastor, um diácono ou um líder para ajudar alguém. Mas a serva de Naamã, ela prova que não precisamos de nada disso. Com uma frase, quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela vê o sofrimento do seu Senhor, ela dá uma palavra de esperança, ela traz esperança àquele homem. Muitas das vezes, meu irmão, a gente até tem condição de ajudar alguém, a gente está vendo que nosso irmão precisa de ajuda, mas não ajuda. Às vezes é uma palavra, uma ajuda financeira, um favor, um tá tudo bem, um abraço. A gente está vendo ele caindo, mas não faz. Meus irmãos, essa reunião que a gente está tendo aqui hoje, dentro desse tempo, ela só faz sentido se for para a gente viver em comunhão, um ajudando o outro, em unidade. Contar um testemunho rápido. Eu fui ao mercado esses tempos atrás e eu encontrei um conhecido meu. E eu perguntei para ele, está tudo bem? Ele falou, melhor agora, te vendo. Eu perguntei novamente, mas dessa vez olhando no olho dele, está tudo bem? Meus irmãos, nesse momento, os olhos dele começaram a se encher de lágrimas. Nesse momento eu senti no meu coração de falar de Deus para ele, mas eu não falei. Senti uma vontade enorme assim de falar, Deus pode te ajudar, Ele restaura, Ele cura, Ele liberta. Eu sei que Ele pode fazer isso. Eu vi o sofrimento dele. Eu só disse, vai ficar, e fui embora. Até hoje eu tenho a imagem dele. Quando eu fecho os olhos eu lembro que eu podia ter feito algo, mas eu não fiz.
A próxima vez que eu ver ele, eu vou falar. Deus pode te salvar também, meus irmãos. Deus pode te resgatar, transformar, curar. Eu não sei o que está passando, mas Deus pode fazer qualquer coisa. É só ter a oportunidade. Meus irmãos, se você tem condição de ajudar alguém, ajude. Não importa em qual posição você esteja, importa quem você é e em quem você confia. A quinta característica, rapaz, cara, por uma hora. A quinta característica dela, ela tinha a presença. Meus irmãos, no versículo 15, Naamã diz: esse agora reconheço que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. A gente lê esse versículo e a gente percebe, Naamã já conhecia a existência de Deus naquela época, e já era conhecida por ter um Deus poderoso. Naamã sabia de Deus. Naamã sabia das histórias que contavam sobre o povo do Deus poderoso. Naamã sabia do que Deus era capaz de fazer. Mesmo sabendo de tudo isso, Naamã não tinha a presença. E muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo da mesma maneira, sendo pessoas que sabem da existência de Deus, pessoas que vêm para o culto, cantam, dá glória, escuta a palavra, o corpo está aqui, mas a mente está em outro lugar. Nos teus sonhos, no teu trabalho, nos teus objetivos, no teu relacionamento com outra pessoa. A vida não está do jeito que a gente quer e com as nossas próprias forças a gente tenta resolver. E aos poucos, irmão, tudo isso vai se tornando prioridade para a gente. E aos poucos, sem perceber, a presença vai nos deixando. E aos poucos, sem perceber, e acabou. A presença se foi. E você nem percebeu. Daí em diante, meus irmãos, os problemas começam a tirar a tua paz. As dificuldades aumentam. Os problemas se acumulam. E as frustrações vão só se acumulando. Você se torna uma pessoa pessimista. Só consegue enxergar as coisas ruins da vida. E aos poucos, sem perceber, você vai se tornando um anônimo na presença de Deus. Existem dois tipos de anônimo. O primeiro tipo é o caso dessa menina. A gente não tem qualquer informação sobre ela. Nada. O segundo tipo é a pessoa que não quer se revelar. É a pessoa que quer permanecer desconhecida. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente está tão aprisionado nos problemas da vida que a gente esquece que a gente tem um Deus poderoso. A gente esquece que pode contar com Deus. A gente esquece que pode contar para Ele. A gente vive a melhor era de todos os tempos. Eu me pergunto se estamos até mesmo melhor que Adão. A palavra de Deus vai dizer que Adão falava com Deus, tinha livre acesso. Hoje nós temos livre acesso a Deus e Deus faz morada dentro de mim. Pensando bem, meu irmão, a gente está melhor até mesmo que Adão. Mesmo assim, a gente vive numa era em que somos vazios da presença de Deus, vivemos distantes, somos rasos na presença dele. Fiquem de pé, meu irmão. Nesse momento, eu queria fazer um ato. Nesse momento, eu queria fazer um ato. Eu queria que todos viessem aqui para frente. Só vai ficar o pastor
O ser humano não consegue se lembrar das coisas ruins para ficar pior. Mas ele não consegue lembrar das coisas boas para ficar melhor. A menina poderia muito bem só ficar se remoendo, lembrando das coisas ruins que aconteceram e que estão acontecendo na vida dela. Mas ela lembra que ela segue um Deus vivo. Ela sabe que Deus é poderoso. Ela sabe, meus irmãos, que nada é impossível para Deus. Ela sabe que Deus pode curar. Ela sabe que Deus pode transformar. Ela sabe que Deus pode libertar, meus irmãos. Começa a clamar, meus irmãos. Clama por Ele. Ela sabe, meus irmãos. Glória a Deus. Ela sabe, meus irmãos.